Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, do universo, dos universos paralelos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa e hoje falaremos de muita emoção. Hoje vai ser um dia bem legal, uma aula muito emocionante e eu estou aqui para esta aula para falar das lembranças ao papel. A professora espetacular, maravilhosa, professora Cristiane de Mídias, professora de tecnologia, sociologia, de tudo quanto é IAS, professora Fabiana. A professora dos dias. Luzias. Então, bem-vindos alunos aí da nossa terceira série, né? Dei uma emendada aqui, adiantei o horário, cheguei antes no estúdio, aí acabei... É verdade, você toca a terceira série? Não, terceira série é a minha... Ah, é verdade, a eu próxima ainda aula. tenho terceira série. Você ainda tem... Nossa, então Então, eu adiantamos a cheguei mais aula. cedo, cheguei mais cedo. Maravilha, professora, quais são os objetivos da aula de hoje? Então, os nossos objetivos, né? Compreender a temática principal de um texto, revisar a linguagem literária e as características do gênero textual de poema e analisar um poema tecendo relações com o cotidiano. Então, hoje vai ser uma aula poética. Vai ser uma aula maravilhosa. Se você ainda não tem o seu caderno Aprender Sempre, por favor, né? Vá atrás dele. E se você tiver, vá até a página 48, 41, 42. Depois eu acho a página direitinho e falo para você, porque hoje a gente vai ser um dia muito emocionante, porque eu tenho que perguntar para o professor uma coisa espetacular. Professora Fabiana, diga para mim. Você já acordou algum dia assim, com vontade de abraçar o mundo, sentindo aquela emoção à flor da pele, com vontade de falar para todo mundo o que você está sentindo? Eu normalmente acordo não querendo acordar. Eu não sou a pessoa de bom humor matinal, mas já acordei empolgada, já tive dias de empolgação, de falar assim, mundo, você precisa saber que o universo é lindo. Então, achei a página 48 a 51, agora sim, 48 a 51, abre aí que a gente vai nessas páginas. E olha, professora Fabiana, tem dias que a gente acorda assim, puxa vida, sai, abre a janela, vê o sol amanhecendo e sente vontade de ir para fora, e abre a porta, e vê a vizinhança, e olha o tiozinho lá, que sempre está lá na esquina, o outro tiozinho que está caminhando, e vê a mercearia aberta, e vê o mercado, e vê a rua esburacada, ou não, né, porque é aquela coisa, e você vê aquele buraco na rua e fala assim, puxa vida, é a minha cidade, é o buraco da minha rua, eu gosto disso, e aí você chega em casa e faz um poema falando, olha, o buraco na rua não é o vazio do meu coração, o buraco na rua é apenas um buraco na rua, e eu sou feliz porque eu moro nessa O cidade. famoso existe amor em São Paulo. Existe amor em São Paulo, existe amor... Gente, existem escritores que são tão grandiosos, tão grandiosos, tão grandiosos. A gente falou um pouquinho sobre isso na última aula, que eles conseguem passar para o papel aquilo que o local, a região, aquilo que a cidade deles, aquilo que o espaço proporcionou. Na última aula, como diria os Beatles, né, com uma ajudinha dos meus amigos, professor Anderson, professora Fabiana, professora Taina, professora Juliana, né, a gente conseguiu trazer um pouquinho do lugar favorito deles para aqui para a aula de mídias. E eu vou trazer para vocês um poema maravilhoso de um poeta espetacular que conseguiu trazer um pouquinho do seu espaço, da sua cidade, para a literatura. Antes, recomendo a leitura de um poeta, de um escritor, de um poema, de um poeta chamado Fernando Pessoa, Fernando Pessoa não, poema do Manuel Bandeira, chamado Evocação do Recife. Anota aí, eu me confundi agora, estou arrumando. Evocação do Recife, de Manuel Bandeira. Anotou? Anota, vai cair na prova. Eu só queria... Anota você também. Você vai... Anota. Anota aí. Você falou na última aula. Evocação do Recife. Estou repetindo, é isso mesmo. Anotou? Anotei. Anota de verdade, tá mentindo para mim. Eu vou anotar até no chat. Tá certo. Manuel Bandeira. Evocação do Recife. Evocação porque do Recife. Isso, porque nesse poema, o que ele faz? Ele traz todo o sentimento da infância, aquilo que ele sentia quando era criança, os jogos de infância, as brincadeiras, os sabores, os cheiros. Lendo esse poema, a gente sente os cheiros, os gostos, a diversão, a gente se anima, a gente volta a ser criança junto com o Manuel Bandeira. E o que o Fernando Pessoa fez? Ele, nesse poema, faz mais ou menos parecido, mas já adulto. Fernando Pessoa não, porque é um heterônimo dele, que eu vou trazer para a aula hoje, chamado Álvaro de Campos. Alberto Caeiro é outro heterônimo. Se você não sabe ainda, o Fernando Pessoa é o cara que inventa pessoas.
né? Então, quando você lê Não é Álvaro à de toa Campos, que ele é o Fernando Pessoa. coincidentemente, Coincidentemente, Fernando Pessoa é o cara que inventa pessoas. olha só, Fernando Pessoa é Álvaro de Campos, Fernando Pessoa é Ricardo Reis, Fernando Pessoa é Bernardo Soares, Fernando Pessoa é Alberto Caeiro, e Fernando Pessoa é ele mesmo e vários outros. E hoje, Fernando Pessoa é Álvaro de Campos, neste poema maravilhoso, vamos lá, está muito rápido, devagar, porque eu estou dando uma enrolada para você pegar a página, na página 48, e aí, ó, Acordar, de Álvaro de Campos. Vamos lá então? Mas tem performance. Performance? Vou ler de maneira maravilhosa. Então, por favor, performática. Acordar, de Álvaro de Campos. Acordar da cidade de Lisboa, mais tarde do que as outras. Acordar da Rua do Ouro, acordar do Rócio. As portas dos cafés, acordar. E no meio de tudo, a Gare, que nunca dorme. Como o coração que tem que pulsar através da vigília e do sono, toda a manhã que raia, raia sempre no mesmo lugar. Não há manhã sobre cidades ou manhã sobre o campo. A hora em que o dia raia, em que a luz estremece a erguer-se, todos os lugares são o mesmo lugar. Todas as terras são a mesma terra, são a mesma. E é eterna e de todos os lugares a frescura que sobe por tudo. Uma espiritualidade feita com a nossa própria carne, um alívio de viver, de que o nosso corpo partilha, um entusiasmo por o dia que vai vir, uma alegria por o que pode acontecer de bom. São os sentimentos que nascem de estar olhando para a madrugada, seja ela a leve senhora dos cumes dos montes, seja ela a invasora lenta das ruas das cidades que vão leste-oeste, seja a mulher que chora baixinho entre o ruído da multidão em vivas, o vendedor de ruas que tem um pregão esquisito, cheio de individualidade para quem repara, o arcanjo isolado, escultura numa catedral, seringe fugindo aos braços estendidos de Pan. Tudo isto tende para o mesmo centro, busca encontrar-se e fundir-se na minha alma. Eu adoro todas as coisas. E o meu coração é um albergue aberto toda noite. Tenho pela vida um interesse ávido, que busca compreendê-la sentindo-a muito. Amo tudo, animo tudo, empresto humanidade a tudo, aos homens e às pedras, às almas e às máquinas, para aumentar com isso a minha personalidade. Pertenço a tudo, para pertencer cada vez mais a mim próprio. Bonitinho, Fernando Pessoa. Fala, Bonitinho. Tati, arrepiou, fala se não arrepiou. Bonitinho. Arrepiou, palmas, Bonitinho, palmas esse homem. Pelo amor de espetacular, Deus, amazing, esse homem é espetacular. incrível. Gente, olha que lindo. Ai, Fernanda, obrigado. Você, qual trecho do poema chamou mais sua atenção? Dá uma olhadinha no caderno, Aprender Sempre, dá uma olhadinha, dá uma relida nele. Em 1 minutinho você consegue? Que trecho chamou mais sua atenção? 1 minuto, já voltamos. Olha, respostas maravilhosas. Tem um aqui, o Jean Carlos, que é o aluno da professora Bruna, foca nessa resposta linda. Por favor. Para ser bem sincero, o poema inteiro chamou a minha atenção. Olha que lindo. Mas o trecho que mais me tocou foi: pertenço a tudo para pertencer cada vez mais a mim próprio.
Pertenço a tudo para pertencer cada vez mais a mim próprio. Gente, É. espetacular. Fernando Pessoa, gente, é o maior poeta em língua portuguesa depois de Camões. E não é pouca Ó, coisa não, viu? vários E, alunos estão colocando trechos olha, aqui. quais trechos, por exemplo? Eu ia começar a Ó, falar de alguns trechos, mas pode a falar. Thalita falou: meu coração é um albergue aberto, roda a noite. Olha. Né? Olha, meu coração, vamos interpretar isso. Meu coração é um albergue. Olha a metáfora. Você associar um albergue ao coração. O que é um albergue? Um albergue é um lugar onde as pessoas passam por pouco tempo para dormir, mas não é a casa delas. Quando você fala que o coração é um albergue, olha a aproximação que você faz. Olha que metáfora linda. Meu coração é um albergue. É um local onde as pessoas entram e vão embora. As pessoas quase não têm nome, não se apropriam. Ou seja, meu coração é abandonado. Gente, é espetacular. Fernando Pessoa, foi para a professora Fabiana. Ela falou, eu acordo meio assim e tal. Professora Fabiana, te desafio. E desafio vocês também. No dia que acordar meio assim, levanta, sai pela rua, dá uma volta, volta para a mesa, abre a folha e escreva as sensações. Quem sabe não surge, né, um acordar novo, né? Acordar by Fabiana. Acordava e foi ver. Eu tenho Então. esses momentos poéticos que eu sou aquela pessoa, eu sou a véia louca dos gatos. Eu só não sou tão véia, mas eu já sou a véia louca dos gatos. Eu tenho isso, às vezes eu olho meu gato, eu vejo ele dormindo. Então, eu falei, olha que tudo que eu queria. É o ser pássaro, mas no caso é Então, o ser gato. mas é a apropriação do espaço. Isso. Então, é isso que nós estamos falando. E vamos lá. 30 segundinhos, e enquanto eu vou falando com você, dou uma enroladinha para ter mais tempo, está na tela a pergunta. Então, quais são os sentimentos que estão... Agora não é pessoal, né? Agora é uma análise de texto. Quais são os sentimentos que estão descritos no poema, né? Se der tempo, volta lá um pouquinho, enquanto eu estou falando, estou enrolando com vocês, estou tentando me vencer um pouquinho. Mas vamos lá. Quais são os sentimentos? 30 segundos, já voltamos. Opa! Então, tivemos aqui, né, pertencimento e devoção. O aluno Murilo, da professora Bruna, falou alívio, entusiasmo, alegria, solidão, tristeza, adoração, amor. Achei bem... Bem bacana. Como essa resposta é um pouquinho mais objetiva, eu fiz questão de colocar um gabarito aqui para vocês. Olha só, o poema é enorme, né? Para não me perder também, quando a gente fala de poesia, a gente começa, né, a devagar. Quais sentimentos descritos no texto? Alívio, entusiasmo, alegria, solidão, até quando ele fala em arcanjo isolado, né, tem solidão. Tristeza, fala choro baixinho, adoração e amor. Gente, a linguagem poética é isto. A gente falou na última aula sobre o espaço e o que a gente sente. De maneira bem tranquila, quando você está triste e você escreve que está triste, você não está sendo poeta. Mas quando você acorda triste e descreve a paisagem, o local, como o Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos, né, descreveu, você está fazendo literatura. Por isso que eu falei na última aula, repito aqui, às vezes a gente escuta uma canção, sei lá, o Clube da Esquina, do Milton Nascimento, e se sente em Minas Gerais. E escuta Dorival Caymmi e se sente nas praias da Bahia. Lê Guimarães Rosa e se sente em Minas Gerais. Lê Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. E sem nunca ter ido a Portugal, Lisboa, eu me senti em Lisboa, lendo Álvaro de Campos ou Fernando Pessoa, estou em Lisboa lendo esse texto. Tudo isso graças à linguagem poética, a linguagem que é repleta de metáforas, metonímias, antíteses e outras figuras de Eu linguagem. poderia dizer que talvez a linguagem poética a gente vê que até no pior ainda existe beleza, que a tristeza ela é triste, mas sem ela, por exemplo, não haveria alegria, né? Fazer justamente essa questão de que a tristeza não é só tristeza, a felicidade não é só felicidade.
Olha, no senso comum a gente pode falar que a linguagem, eu posso falar que tem poesia no futebol, tem poesia em tudo que é lugar, mas aqui a gente tem que delimitar um espaço, senão a gente está conversando aleatoriamente. Então a gente pode falar que existe, olha, poesia é encontrar alegria na tristeza, felicidade, mas olha, gente, para que uma linguagem seja poética, ela é necessário que tenha conotação, tá? Anota aí. Conotação. Depois pesquisa mais, pesquisa depois, tá bom? Pesquisa. Mas conotação, Vou colocar no chat isso. aqui. Grosso modo, conotação é o quê? É a linguagem figurada. Então, a poesia não pode ser uma linguagem literal. Quando o Álvaro de Campos fala que sobre arcanjo isolado, você não vai imaginar uma pessoa chamada arcanjo estar lá sozinho. Você vai imaginar um anjo solitário. Então, uma linguagem que é conotativa, é uma linguagem que é figurada, é uma linguagem que nos faz pensar. Diferentemente quando você vai no médico. Quando você vai no médico e ele fala, você tem que tomar 2 comprimidos de tal remédio. Aí você vai lá e toma 2 comprimidos. Você não interpreta, olha, o que comprimido significa. Então, a linguagem poética, ela é conotativa e ela é figurada. A linguagem do médico, por exemplo, é uma linguagem denotativa. Anota aí. Anotou? Aqui, Denotativa. Denotativo. Tá Denotativa. tudo, tô colocando tudo no chat. Denotativa. Isso aí, denotativa. Denotativa. Então, olha só. Denotativa é a linguagem literal. Por exemplo, eu tropeço na pedra, então eu caio. Tropeçou onde? Numa pedra. Está aqui a pedra. Então, isso é denotativo. Agora, quando eu falo, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, essa pedra simboliza outras coisas. Tá certo? Então, nós estamos entrando no universo da poesia, da literatura, quando a linguagem é conotativa e figurada. Outro exemplo, quando Bentinho diz que Capitu tem olhos de ressaca, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Não é ressaca de rebordosa não, de ficar bêbado, não. Ressaca do mar. Ressaca do mar, quando o mar fica violento, bravio, e ele suga quem se atreve a nadar, quem se atreve a navegar no mar de ressaca. Ou os cabelos mais negros do que a graúna. Isso, mas aí é Iracema, né? Os cabelos mais negros que a graúna. Exato, estou sendo metafórico. Eu li. Exato, claro, por favor. Eu estou sendo metafórico quando eu falo que Capitu tem olhos de ressaca. E por falar em metafórico, o que é metáfora? 30 segundos. 30 segundos não, porque essa pergunta é importante. 1 minuto, já voltamos. Que eu estava arrumando meu cabelo para parecer bonita. Então, aqui, ó, a aluna Kelly, da professora Luciana, falou que é uma figura de linguagem, né? Alguns professores colocaram comparação implícita. A aluna Júlia falou que não pode ser levada ao pé da letra. Olha assim, nossa, tossindo, desculpa, perdão. Imagina assim, eu falei que Capitu tem olhos de ressaca. Nossa, desculpa, perdão. Ele tomou vacina, gente. Tomei sim, tô legal. Nossa, engasguei aqui agora. Capitu tem olhos de ressaca. Então, eu estou aproximando os olhos da Capitu da ressaca. Se eu falo, Capitu tem olhos iguais à ressaca, eu estou usando uma comparação. Quando eu aproximo, quase que confundindo tudo, os olhos dela são de ressaca, eu criei uma metáfora, tá certo? Eu aproximo um conceito de outro conceito e misturo. Sim, é uma comparação sem como, mas a comparação está aqui. A metáfora está aqui, está junto, tá certo? Capitu tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Ela não é igual a uma cigana oblíqua, ela tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Percebeu? Então é isso, gostei das respostas. Agora,
para vocês uma perguntinha, 30 segundos, porque nós temos pouco tempo. O que é metonímia? 30 segundos, já voltamos. Temos aqui a aluna Kimberly, da professora Priscila, que falou que é uma comparação subentendida. Colocaram que é a parte por um todo. A parte por um todo. Troca de um termo para o outro em que haja proximidade. Mas o que está ganhando aqui é a parte pelo todo. Falar assim para você, professora Fabiana. Imagina que um dia você está namorando aquela pessoa espetacular, maravilhosa, e aí você não pode, vai ficar distante dessa pessoa durante um bom tempo. Aí você faz o quê? Compra o perfume dessa pessoa e espirra no seu travesseiro, tá certo? E ao longo de todo o mês que o seu amado maravilhoso ficou fora, você fica sentindo o cheirinho do seu amado, lembrando dele e sentindo como se tivesse a presença dele ali. Isso é metonímia. Sabe por quê? Qual é a parte? O cheiro do seu amado. Qual é o todo? O seu amado. Metonímia é isso, quando você pega a parte que te leva ao todo. Tá certo? Tá vendo? Já fiz várias metonímias sem saber. É verdade. Que desavisada, gente. Desavisa. Então, você faz isso. Por exemplo, quer ver naquelas histórias de vilão, a vilã não pode matar a mocinha. Então ela pega o vaso e joga na parede. É a parte pelo todo. Ela agride o vaso, porque não pode agredir a mocinha. Isso é metonímia, a parte pelo todo. Então, quando você pega uma parte que representa o todo, você tem uma metonímia. E aí, rapidinho na tela, pergunta para vocês: em qual dos trechos há a presença de metáfora e em qual há a presença de metonímia? A. Uma espiritualidade feita com a nossa própria carne. B. É no meio de tudo agare, que nunca dorme, como um coração que tem que pulsar através da vigília e do sono. 30 segundos. Em qual a metáfora e qual a metonímia? Já voltamos. Então, aqui temos a professora o aluno Murilo, a professora Bruna, que falou que a A é uma metonímia e a B é uma metáfora, né? E vem se repetindo. Então, a galera tá manjando, tá todo mundo como A. Aliás, o Felipe já traz uma outra versão. O Felipe falou que o A é a metáfora e o B é a metonímia. Ô, Felipe, vamos lá então, olha só, na tela. Metonímia é a primeira. Vamos explicar por quê, rapidinho, antes que termine a aula. Uma espiritualidade feita com a nossa própria carne, ou seja, é a metonímia porque a nossa carne representa o nosso todo. A parte é a carne que representa a nossa toda espiritualidade, tá certo? A metonímia. E no meio de tudo, agare, que nunca dorme como um coração que tem que pulsar através da vigília do sono. É quase uma comparação, mas é uma metáfora, né? Agare sendo o coração. Gente, esta foi a nossa aula de hoje. Tem muitas outras questões relativas ao poema nesta atividade, lá na página 48 a 51. Releia esse poema, que maravilhoso. Dá vontade de ler de novo, mas se eu ler de novo, vai ocupar muito tempo da aula. E a gente volta com outros textos, outros poemas, posta lá no Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, outros poemas maravilhosos que falam de lugares, que associam lugares a pessoas. E se você ainda não fez a atividade da página 45, já senti a braveza, aqui, ainda dá cruzado. tempo. Recordar é preciso. Tente se lembrar de momentos especiais que você viveu.
Consegue se recordar do espaço? Que lugar era esse? Com base nesse pensamento, selecione uma música ou trecho de um filme que dialogue com esse seu espaço especial. A sua escolha deve ser apresentada para a turma, sendo necessário elaborar uma justificativa para a sua seleção. Seja criativo. É aquela atividade bem legal que você pega um espaço, pega uma imagem, fale dele, desenhe a respeito, escolha uma poesia, associe com esse espaço, uma canção, um filme, converse a respeito desse espaço com as pessoas, né? A professora Fabiana, por exemplo, escolheu o metrô de São Paulo. Eu falei sobre o Parque do Ibirapuera, a professora Juliana falou sobre o pôr do sol da casa dela, a professora Tayana de Tacaré e o professor Anderson falou de Bofete. Bofete. Você vai falar de quê? Compartilhe conosco no Língua Portuguesa, CMSP_M, faça as atividades da página 47 e faça as atividades da página 49 a 51 também, que estamos avançando nesse caderno Aprender Sempre. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber as nossas Ele novidades. virou blogueiro, tá difícil. Alô, galerinha do YouTube. Então, professora Fabiana, muito obrigado. Muito obrigada, eu queria fazer só um publi, coloca o Instagram da Tati, que é a nossa produtora, porque eu nunca vi uma mulher tão maravilhosa que poetiza o cotidiano. Tá aqui, ó, por favor, sigam essa mulher incrível e até a próxima aula. Fiquem aí que eu tô indo lá para a aula de Ela vai Sociologia. fugindo para a Sociologia. A próxima aula, a professora Tayana está de volta. Um grande abraço, tchau, tchau, valeu!